Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 21. Como eu estou feliz, queridos, que você está aqui nessa noite. Que bênção. A gente teve que colocar mais cadeiras, tem muitos irmãos viajando, né? Mas que bom que você veio, você não ficou em casa, porque hoje a gente vai iniciar uma série, às terças-feiras aqui na nossa igreja, falando sobre recomeço. Repita comigo, recomeço. E nessa noite eu quero dar um início à nossa série, falando que só poderá haver um recomeço de verdade na nossa vida se nós formos filhos e filhas de Deus. Amém? Eu sei que Deus vai usar aqui todos os filhos que estarão ministrando durante as terças-feiras, tanto aqui como na Fraga Maia, como no Campo Limpo, querido. Mas não tem como a gente falar de recomeço se a gente não falar em ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Essa parábola que nós vamos ler nessa noite, ela tem falado muito ao meu coração. Também eu acho que foi a última mensagem que eu ministrei na devocional do ano passado, foi em cima dessa parábola. E hoje de manhã eu estava aqui na igreja orando e pedindo para o Senhor algo que eu pudesse estar compartilhando com vocês. O Senhor me levou nesse texto novamente, queridos, e eu creio que vai ser incrível. Eu quero que você não perca nada. Se você puder fazer como eu te pedi no domingo nós liberamos chaves da prosperidade na sua vida. Quem esteve aqui anotou, eu fico feliz por isso. E se você também quiser anotar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa noite, querido, você não tem caneta, pega teu smartphone aí, anota, e depois você medita um pouquinho mais, em nome de Jesus, amém? Mas vamos ler o texto da palavra do Senhor, Mateus 21, do verso 28 ao verso 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos, disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Eu vou ler aqui a tradução Almeida. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes, algumas traduções falam, as prostitutas ou os cobradores de impostos, lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nela. Queridos, nós precisamos compreender nessa noite que para que a gente possa ter um verdadeiro relacionamento com Deus, um relacionamento de pai para filho, é necessário um recomeço. Fale assim comigo: é necessário recomeçar. Muitas pessoas, sabe, pastor Itamar, pensam que são filhos de Deus.
Eu penso que a maioria das pessoas que caminham, sabe, até no seu dia a dia, quando nascem, e passam a ter, Edilene, um pouquinho de compreensão, essas pessoas, elas pensam que são filhos e filhas de Deus, mas na verdade nem todos são filhos de Deus. Na verdade, todas as pessoas que nascem, elas são criaturas de Deus. A Bíblia declara, queridos, que Deus, Ele formou todas as coisas, que Deus criou os céus e a terra. E no livro de Gênesis, a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia. Mas Deus, Ele veio e Ele criou todas as coisas. Então eu posso afirmar para você nessa noite, que todos nós que estamos aqui nessa noite, somos criação de Deus, amém? Agora eu também posso afirmar nessa noite, que nem todos nós somos filhos e filhas de Deus. Você precisa nessa noite, querido, e eu quero te levar a você parar um pouco da onde você está, parar um pouco da convicção que você tem, parar um pouco, talvez, queridos, até dos anseios, desejos e problemas que você tem enfrentado, sabe? Por quê? Porque existe algo novo da parte de Deus para aqueles que são filhos seus. Então repita comigo: recomeço. Messias, para ser filho de Deus, sabe, quem é filho de Deus, não é um filho da criação, é um filho da regeneração. Para a gente ser filho de Deus, de verdade, querido, não é um nascimento que papai e mamãe namorou, e você nasceu e eu nasci. Ou alguém aqui nasceu sem papai e mamãe namorar? Tem alguém aqui que nasceu sem papai e mamãe namorar? Se tem, me fala como é que foi, querido. Se tu está aqui, é porque papai e mamãe namorou e você nasceu. Mas também não é esse nascimento. O nascimento dos filhos de Deus, a Bíblia declara que são aqueles que nasceram da água e do No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, tem uma história interessante, que em uma certa ocasião Jesus, ele conversando com um mestre da lei, um cabra chamado Nicodemos, irmãos, sabe? Um cabra que desde pequenininho, ele cresceu aprendendo da lei judaica. E esse cara, a Bíblia diz lá na história, depois você pode acompanhar, se eu não me engano, está em João 3. Ele teve um diálogo com Jesus, que o próprio Jesus chamou ele de mestre. E nesse diálogo ele pergunta para Jesus: mas Jesus, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Aí Jesus olha para ele, eu parafraseando nessa noite, eu penso que Jesus olhou para ele e falou bem assim: você precisa recomeçar. Você precisa parar tudo o que você está fazendo. Sabe por quê, queridos? Não importa se você conhece toda a lei, não importa se você conhece todos os mandamentos, se o mandamento, ele não fez uma transformação, sabe, de fato, na sua caminhada. Eu penso que Jesus, ele chegou até Nicodemos e ele falou para aquele homem respeitado: Nicodemos, é necessário você recomeçar. É necessário não você entrar. Fica de pé aí, Rafa. Vem cá, Rafaela, minha amiga Rafa. Vem cá, Rafinha. Rafa está grávida. Vem cá, Rafa. Eu estou vendo a barriguinha dela ali, ó. Aplauda o Senhor pela vida de Rafa, irmão. Tiago, vem cá, Tiago. Olha o marido dela aí, todo sério, ó. Tiagão brincou, não foi, Tiagão?
Aí Nicodemos pensou, irmãos, que ele tinha que voltar para a barriguinha da mamãe. E aí Jesus chega para ele e fala: não, Nicodemos, é necessário você renascer. É necessário você ter um nascimento espiritual, não um nascimento natural, mas um nascimento que vem das minhas próprias mãos, um nascimento que vem do alto. Aleluia. Um nascimento que o meu Pai quer fazer na sua vida. Pode sentar, queridos, obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse casal? Eu quero dizer para você, querido, você quer recomeçar, você precisa nascer de novo. Porque talvez você esteja até hoje tendo uma vida carregada de prazeres naturais, prazeres mundanos, vícios, pecados da carne. E a Bíblia diz que aquele que é nascido do mundo é do mundo, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia! Fale assim comigo: para recomeçar, eu preciso nascer do Espírito. Para tudo, irmão. Se não nascer do Espírito, não há recomeço em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, coloca aí, Edu, em João 1:12. João, eu só estou dando uma introdução, queridos. Eu vou voltar lá para essa parábola. Só estou dando uma introdução. João 1:12. A Bíblia diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Repita comigo: eu preciso parar com tudo. Tem muita gente religiosa demais, Léo do Vale. Tem muita gente igual Nicodemos, conhece demais, mas não aceita. Quando nós nascemos de novo, não é do seu jeito, é do jeito do Espírito. A Bíblia diz: o vento sopra para onde ele quer, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E assim são os que são nascidos dele. Aleluia! Todo filho que nasce, ele nasce para obedecer o pai, querido. Agora, quando isso não acontece, Lara, quando o filho é um filho rebelde, quando o filho, ele não obedece o pai, o que é que acontece? Ixi, misericórdia, ele se dá mal, irmãos. Biologicamente falando agora, tenha medo quando seu pai e sua mãe te falar alguma coisa e você não obedecer, querido. Eu me lembro que eu cresci na igreja, mas eu tinha uma vontade danada de participar da micareta de feira. É sério, irmãos. E aí assim eu ficava importunando minha mãe, não. Até quando eu fiz 18 anos, logo eu estou 18 anos, eu vou, minha mãe, mas enquanto você tiver acreditado, mas eu vou, não sei o que. Ela falou: você que sabe, você quer ir? Mas aquele jeito da mãe, né? Aí, irmãos, eu fui para o cursinho pré-vestibular do Visão. Era lá na Getúlio Vargas. Aí chegamos no cursinho, chamei a galera: vamos filar aula, vamos pegar um baba, negócio de assistir aula, hoje a gente vai curtir, hoje eu vou pra micareta, tal.
Aí a galera se juntou, saímos, viemos para esse condomínio aqui, na entrada da queimadinha ali da Justiça, o condomínio José Falcão, pegar um bar. Tinha um colega da gente, do cursinho, que morava ali. Saímos da Getúlio, galera, viemos para aí. E aí nesse baba, teve um lance, que eu levei a bola na ponta direita, dei um toque. E eu corri, eu tinha um preparo físico. Não é hoje não, eu estou aqui, ó. Naquela época, meu irmão, era problema para me pegar no campo. Eu dei aquele pique e a bola veio. Aí eu vim, meu irmão, para dar um cruzamento na bola. Quando eu vi o zagueiro que vinha, ele foi mais rápido do que eu. E aí ele tirou a bola e no canto daquele campo tinha paralelepípedo. Ao invés de chutar a bola, eu chutei o quê? Eu chutei o quê, irmãos? O paralelepípedo. O que aconteceu? Quebrei o pé. Eu fui para micareta? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desobediência, se você é filho de Deus, a desobediência sempre vai gerar uma ruína na sua vida. A desobediência sempre vai gerar morte. A desobediência sempre vai gerar destruição. Eduardo, bota para mim aí, Deuteronômio 28. Queridos, eu não vou ler todos os textos, mas Deuteronômio 28, do verso 11 ao verso 68, pastor Itamar, 53 versículos falando de destruição na vida daqueles que desobedecem ao Pai. Vou ler 3 só para vocês verem. 28, Eduardo, a partir do 11, ok. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu aos teus pais te dá. Isso é para quem obedece. Agora o próximo. O Senhor te abrirá, não, está no verso errado, deixa eu ver. Eu acho que eu anotei o verso errado, Deuteronômio 28, aí está falando das bênçãos, queridos, daqueles que andam, que obedecem. 15, isso, vamos lá, eu anotei errado aqui. Agora, se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas o quê? E te alcançarão. Bota o próximo versículo aí, filho. Maldito será a cidade e maldito serás no campo. Próximo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Bote só mais o próximo, Edu. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Para por aí. Quando eu li esse versículo, Messias, e aí agora eu quero voltar para a parábola, que eu quero trazer 3 coisas aos nossos corações nessa noite. Eu compreendi que essa parábola, ela tem um sentido para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, mas também tem um sentido para aqueles que pensam que são filhos, mas na verdade não são. Porque filho que é filho, fala comigo, filho que é filho, obedece o pai. A parábola fala a história de 2 filhos, queridos. Essa parábola ela tem um ensino, sabe, muito poderoso, porque o caminho do recomeço, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, querido, de verdade, se nós queremos, sabe, ter uma vida abundante, e eu sei que você quer, se a gente quer trilhar caminhos de bênçãos que o Senhor preparou para as nossas vidas, queridos, nós precisamos caminhar pela obediência.
Mateus 7, Eduardo, Mateus 7, do 7 ao 11. Eu quero ler a tradução aqui, porque a minha versão é um pouco diferente. Mateus 7, do 7 ao 11. Tá ligado, igreja? Aleluia. Vamos lá, ó. Mateus 7, do verso 7, olha o que diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Próximo. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. Próximo. Não, o 9, filho. Você pulou para o 10. Ou qual dentre vós é um homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, se os nossos pais biológicos, Tiago, sabe, Carlene, se os nossos pais biológicos, eles sabem nos dar boas dádivas, é isso que o texto está falando, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu quero dizer para você, querido, se você é obediente, a Bíblia está cheia de coisas abundantes do Pai para as nossas vidas. Aleluia! Agora, sabe, Ed, quem é, ou quem quer ser de fato filho de Deus, tem que recomeçar. Fala comigo, tem que recomeçar. E filho, tu está fazendo até hoje, está dando tudo errado. Porque do nosso jeito, aquela dali é Graciane? É Gracinha, oi filha, paz. Do nosso jeito, queridos, está errado. O nosso jeito é carnal. O nosso jeito, Léo, é humano. O nosso jeito não cogita com as coisas de Deus. Por isso, você precisa parar nessa noite para recomeçar. Lá em Apocalipse diz: lembra-te de onde caíste. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Aleluia! Eu vou viver o melhor ano da minha vida, meu irmão, em nome de Jesus. Agora, sabe o que o Senhor me trouxe nessa parábola, queridos? É que para a gente, como filho, recomeçar, é preciso a gente iniciar, dar o não da obediência. Fala comigo. A chave está no não da obediência. Volta o texto lá para mim, Eduardo. Mateus 21, verso 28. Pode deixar, Edu, eu vou ler aqui na minha tradução. Mateus 21, 28 diz assim, ó: o que acham disto? Um homem tinha 2 filhos e disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Fala assim comigo: a chave está no não da obediência. Primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração, querido, é que o não da obediência na nossa vida gera reconhecimento. Fala comigo, eu preciso reconhecer a minha condição. A gente precisa reconhecer, Joaldo, nessa noite, quem nós somos de fato. Se nós somos filhos ou se nós somos criaturas. Se nós caminhamos do lado de Jesus ou se nós caminhamos do lado do mundo. Fala comigo, eu preciso
muita gente, queridos, o texto fala ali, tem muito filho que está dando um sim, mas na verdade é um não, é mentiroso, é capa, vive na carne, vive na mentira, desagrada o pai. Estou dizendo que esse texto é para quem é crente, para quem não é, querido. Ou a gente é filho de verdade, ou a gente não é filho de verdade. Esses dias eu preguei aqui, eu não sei se você lembra, eu preguei sobre a mera encenação, sobre a hipocrisia, no mês da alegria aqui. Vocês estão lembrados, queridos, que eu me vesti até de palhaço? Minha esposa estava lá em Aracaju, quando ela abriu a live da igreja, ela me viu vestido de noiva, ela não entendeu nada. Oxe, Germano de noiva na igreja? Fala comigo, miséria e queima. Aí ela veio me perguntar, eu falei, você não assistiu o culto todo? Você pegou uma parte do culto. Fala comigo, ô glória. Fala, irmão, ô glória. Meus irmãos, um sim da boca para fora, sabe? É um sim da desobediência. E quando nós damos um não da obediência, Léo, eu vi isso na vida desse filho mais velho, sabe? Foi um não de um reconhecimento. Ele falou, mas depois ele pensou. Ele falou, não, meu pai não merece isso. Tudo que meu pai faz por mim, tudo que meu pai me ensina, o fruto do trabalho do meu pai, o amor do meu pai, aleluia, eu não posso ir de encontro àquilo que meu pai quer para a minha vida. Porque quem é pai aqui nessa noite, querido? Levanta a mão. Nenhum pai que está aqui nessa noite constrói algo para si. Tu constrói, varão, para você? Constrói para os filhos. Amém, queridos? Eduardo, coloca para mim em Lucas 19, a partir do verso 1. Eu quero contar para vocês uma história de um rapaz chamado Zaqueu. Vocês conhecem? Lucas 19, eu vou adiantar aqui, queridos, por causa do tempo. Lucas 19, a partir do verso 1. Vamos lá. Pode botar, filho. Lucas 19, 1. Fala comigo aí, igreja. Eduardo. Fala comigo, irmãos. Eduardo. Lucas 19, 1. Aleluia, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, verso 2. Havia ali um homem chamado, o qual era chefe dos publicanos e rico. Na parábola, Jesus falou que João Batista estava pregando para quem? Para os cobradores de impostos, para os publicanos e para as prostitutas. E que esses estavam se tornando filhos, mas os religiosos não. Compreendem? Amém, igreja? Continua, vamos lá. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era pequeno de estatura. Continua. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Pode passar, filho. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadriplicado. Último versículo 9, Edu. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão.
Tá ligado, igreja? Olha para mim, em nome de Jesus. Não perde não, irmãos. Quem era Zaqueu? Um cobrador de imposto. Irmãos, vocês sabem que um cobrador de imposto nessa época era considerado um ladrão, sabe? Só que Zaqueu, ele não era somente um cobrador, ele era o chefe dessas classes. Ele era Lula no Lava Jato. O chefe da quadrilha, irmãos. Agora imagine, se um cobrador de imposto já era odiado, imagine como Zaqueu, ele não era, querido pelas pessoas ali de Jericó. Queridos, mas o que me chama a atenção e que eu quero falar é que Zaqueu, ele passou por todos os obstáculos. Um dos obstáculos, eu me lembrei, eu dei risada, Léo DJ. Zaqueu era do tamanho de um tamborete de forró. Quem já ouviu falar isso? Ninguém? Ninguém nunca ouviu essa expressão? Tamborete de forró? Ah, sim. Sabe o que significa um tamborete de forró, querido? Tamborete de forró é um banquinho que os sanfoneiros sentavam para tocar, e aí eles ficavam a noite toda. Está numa música de Luiz Gonzaga, procura lá depois. Aí assim, eles tocavam a noite toda para não ficar cansado. E quando levantavam, quando via o tamborete, tem um sentido de algo muito pequeno. A Bíblia diz que Zaqueu, do tamanho desse tamborete, sabe, queridos, de forró. Vocês imaginam o que Zaqueu teve que fazer para passar por todos esses obstáculos, Shirley, para conseguir chegar até Jesus? O Anderson, olha para mim, querido. Eu posso afirmar nessa noite, a gente fala muitas coisas de Zaqueu, mas a primeira coisa que eu vejo na vida de Zaqueu é que tudo isso que ele fez é porque ele reconheceu que Jesus, aquele que tinha o poder para transformar a vida dele, estava passando ali naquele lugar. A prova disso, Shirley, é que a Bíblia diz que o tamborete de forró, ele subiu. Dá para subir aqui, Léo DJ? Dá? Falou que ele subiu, queridos. E a Bíblia diz que Jesus passou, olhou para ele. Desce, Zaqueu, porque hoje eu devo pousar na tua casa. A Bíblia diz que imediatamente ele nem pensou, ele desceu e ele recebeu Jesus com alegria. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O não da obediência gera reconhecimento. Reconhecimento que Ele é Deus, que Ele está acima de tudo e de todos. Que Ele veio para nos buscar, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para nos dar vida abundante. O que é que você tem feito diante da presença de Jesus? O Salmo 51, verso 5, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 51, verso 5 diz assim: pois eu sou, olha o que Davi está falando, pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Queridos, a gente precisa reconhecer o estágio que nós estamos. O sim da desobediência é optar viver no pecado. E fala assim comigo: viver no pecado é viver na própria condenação. Tem gente, Jean, que está brincando. Tem gente que perdeu o temor, que não reconhece quem é Deus mais. O cobrador de impostos, odiados por todos, Zaqueu.
ele reconheceu, ele não mediu esforços. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui nessa noite. Nós não podemos medir esforços nenhum, queridos. Todas as vezes que a gente vem na casa do Senhor, é Deus nos dando uma oportunidade da gente reconhecer que nós somos pecadores e que nós carecemos da glória e do poder dele nas nossas vidas. Aleluia. Pecar, queridos, é errar o alvo. Fale assim comigo: eu preciso reconhecer para recomeçar. Eu preciso, Deus, reconhecer que eu nada sou. Eu preciso reconhecer. Nós precisamos reconhecer nessa noite, Lio. Sem Jesus não dá. Não dá. Tudo que a gente vai fazer sem Jesus, queridos, desobedecendo, vai ser destruição, Giovana. Mas vamos lá, eu já quero chamar o ministério de louvor. Vou ser rápido agora, nos 2 tópicos. Aleluia. Segunda coisa, queridos, o não da desobediência. O não da obediência. Fala comigo, não. Eu sou tão agitado, irmãos, que até eu falo errado, sabia? Eu preciso ter cuidado, senão embola tudo. É barril. O não da obediência, fala comigo, gera, fala igreja, gera arrependimento. Aleluia. Primeiro gera reconhecimento. Quando a gente reconhece, sabe, queridos, de verdade, a gente se arrepende. Provérbios 28:13, Eduardo. Provérbios 28:13. Aleluia. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Provérbios 28:13. Aleluia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia. O não da obediência, queridos, sabe, gera na gente, fala comigo, metanoia. Fala comigo, metanoia. Mudança de ideia, mudança de postura, mudança de atitude. A Bíblia diz, queridos, aqui em Mateus 21, eu vou ler para vocês, 21:31. Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu o Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe explicou: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de você. Sabe o que Jesus estava falando? Aquele filho, ele se arrependeu de verdade. Ele mudou de postura. Fala comigo, querido. Aleluia. Arrependimento não é remorso. Ô Léo, quando eu estava lendo isso, Léo, irmão, pega a visão aqui, ó. Deus me deu uma revelação, eu nunca tinha visto assim, querido. A Bíblia diz que na parábola, que os pais mandaram, que o pai mandou os filhos ir para onde? Fala comigo, para o vinhedo. O que é vinhedo? Lugar de vinhas. Vinhedo é lugar de plantação de vinha. É uma extensão grande. Sabe o que o pai estava querendo com o filho? Que o filho fosse trabalhar. Mas o pai não queria, o Anderson, que o filho fosse do Abel somente trabalhar. Num vinhedo é o lugar do trabalho, mas num vinhedo também é o lugar da colheita. Aleluia. No vinhedo é o lugar dos frutos. Fala comigo. Quando eu me arrependo, eu colho os frutos do meu Pai.
Quando a gente se arrepende de verdade, querido, a gente muda de postura, a gente vai colher os frutos. Sabe o que João, que está nesse texto, pregava, Léo, DJ? A manchete da pregação de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. João Batista só pregava isso: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia. Não tem como ter um recomeço se a gente não se arrepende de verdade. A palavra arrependimento, querido, sabe, significa isso: mudar de mente, mudar a direção, mudar a rota. Aleluia. Eu quero dizer para você, quando nós recomeçamos com Cristo, mesmo em meio ao deserto, Ele faz brotar água. Aleluia. Meu irmão, nessa noite, Gil, ou se arrepende e vive, ou fica no pecado e morre. Amém, irmãos? Terceira e última coisa. Aleluia. Zaqueu se arrependeu, queridos. Deixa eu completar, irmãos. Me dá mais 10 minutinhos aí. Zaqueu se arrependeu. Estou lembrando. A Bíblia diz que tanto Zaqueu se arrependeu depois que ele reconheceu. Ele chegou para Jesus, clarinha, ele falou assim: Jesus, tudo aquilo que eu cometi de errado, tudo aquilo que eu fiz, eu quero restituir tudo para os pobres agora. E te digo mais, Jesus, aleluia, além de dar para os pobres, eu vou até aqueles que eu roubei os impostos e vou devolver para eles 4 vezes mais. Fala comigo: arrependimento gera mudança de atitude. Terceira e última coisa, queridos: o não da obediência nos faz de verdade e de fato filhos de Deus. Rayane, se a gente quer recomeçar, se a gente quer começar um ano do Nabel de 2021, Edilene, de forma diferente, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Porque o não da obediência nos torna filhos. E quem é filho de verdade faz o que o Pai ordena. Último texto que eu quero ler com vocês é do Marcos 3, verso 34. Pode ficar de pé, queridos, um pouquinho. Marcos 3, verso 34 e verso 35. Pastora Júlia, Maria está chamando aqui também. Amém? Marcos 3, verso a partir do 34. Presta atenção, queridos. Não desliga ainda não, Gil. E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É Jesus falando. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que está acontecendo, pastor, nesse episódio? Jesus estava ministrando num lugar, a multidão cercava Jesus, e aí o pessoal falou: Jesus, tem prioridade aqui nessa noite. Seu pai, sua mãe e seus irmãos chegaram. Jesus, esperei, a prioridade comigo é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eles vão ser meu pai, minha mãe e meus irmãos. Fala aí comigo, ajuda ele, Jesus. Aleluia. Queridos, Zaqueu, recém-convertido, já começou a fazer a vontade de Deus.
Zaqueu se converteu de verdade, Marcione. Por isso que ele falou para Jesus: eu vou restituir tudo. Eu vou restituir porque eu quero fazer a tua vontade agora. Porque agora eu parei, porque agora eu entendi, porque agora eu sei que existe, aleluia, um começo, um recomeço. Um começo não, porque ele já vivia o recomeço, querido, uma nova vida, um novo rumo, uma nova direção. Olha aqui, irmãos, quem quer recomeçar com Cristo, aleluia, precisa ir até Jesus. E a Bíblia diz, Sérgio, que todos os que vão até Jesus, de maneira alguma Ele lançará fora. Eu quero terminar minha fala nessa noite, queridos, dizendo para você que Deus não tem problema com o que você fez, não. Deus não tem problema com o que você fez. Agora, Deus, Ele não aceita você continuar fazendo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, como Ele falou comigo, que só precisa, Lorena, uma mudança de atitude nossa, para a gente viver a abundância e o melhor de Deus nessa terra. Porque tudo que Deus sonhou, tudo que Deus fez, Alex, para a gente, a Bíblia diz que foi bom, que foi perfeito, que foi agradável. No finalzinho da história de Zaqueu, Jesus falou que tinha havido algo diferente naquele lugar. Existia salvação, mas teve algo que me chamou a atenção, mas não dá tempo para a gente falar sobre isso hoje. É que Jesus falou assim para ele: agora você também é filho de Abraão. Jesus estava falando: agora você é filho da fé, agora você é filho que vê o invisível, que vê o impossível acontecer. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus falou em João 10:30: eu e o Pai somos um. Quem é filho de verdade é um com o Pai. E tudo que o Pai faz e que o Pai deseja se realiza na vida dos filhos. Pode desligar, Gil. Aleluia, aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor, querido, nessa hora. Eu quero dizer para você que existe um caminho, existe um recomeço de Deus, existe algo novo de Deus. Estás aqui,